Sua vida não anda porque você esqueceu aquilo que você sabia quando era criança. Antes do mundo te dizer quem você era, como as coisas tinham que ser, antes de todo esse peso da responsabilidade, você estava diretamente conectado com os seus instintos. E entre esses instintos estava o instinto da bússola da felicidade, que você naturalmente acessava quando era criança. A felicidade, ela é um estado vibracional, né? Por que é um estado vibracional? Porque todas as emoções, elas podem ser medidas em hertz, né? Frequencialmente. E todas as emoções, eu não sei se vocês sabem, mas elas são uma bússola, né? Elas funcionam. Vamos simplificar e dizer que só existem dois estados, tá? O estado de bem-estar e o estado de mal-estar. Então, bem-estar, felicidade, amor, paz, harmonia. Mal-estar, tristeza, dor, rancor, agonia, medo. Então, você está indo ou para o bem-estar ou para o mal-estar, tá? E aí existe uma escala. A alegria é uma das energias com maior vibração que a gente experimenta aqui na Terra, tá? E o que acontece? Quando você está nesse fluxo com o bem-estar, você entra em fluxo com a vida. Você entra em fluxo com o infinito. E é por isso que a Matrix quer que você não acesse a felicidade. Ou seja, vamos ter dois caminhos aí da Matrix. A distorção do que é felicidade e a infelicidade. Então o tempo todo o sistema está colocando você numa rodinha de hamster para você se tornar uma pessoa infeliz, para você não acessar isso, porque esse estado faz com que você entre em fluxo com o melhor projeto de vida para você. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Não só como funciona esse mecanismo dessa bússola, mas também como acessar esse mecanismo da forma mais simples possível. Então vamos lá. Uma das formas que a Matrix faz para manipular você e você não saber o que é felicidade é dizer que felicidade é uma coisa que você alcança num contexto específico. Como se, para você ser feliz, você precisasse chegar a algum nível de realização. Você faz alguma coisa e aí você tem felicidade. Você consegue aquele emprego dos seus sonhos e aí você é feliz. Você casa e aí você é feliz. Só que a felicidade, ela não tem esse condicionamento, não precisa acontecer nada para você acessar a felicidade. Esse que é o grande ponto, essa que é a grande virada de chave, quando você entende que independente do contexto você consegue acessar isso. Eu gosto de dizer que a felicidade é consequência de uma vida bem vivida, só que não num contexto externo dessas conquistas da vida, mas num contexto interno. Porque como é um padrão frequencial, como saber se você está num padrão frequencial de felicidade? O seu padrão vibracional, ele vai se dar a partir do seu ser, que é, vamos dizer assim, a sua parcela de Deus, vamos dizer assim, né? A sua essência divina, as suas crenças, seus pensamentos, suas emoções e suas ações. Isso aqui é a sua vibração. E de acordo com o que você vibra, você atrai, né? Lei da atração, você já deve ter ouvido falar sobre isso. De acordo com o seu estado vibracional, você vai atrair a correspondência. Por isso que a felicidade é um estado tão importante, porque como ele é de alta vibração, ela vai emparelhar com tudo que tem alta vibração, entende? Então tudo que, entre aspas, está destinado a você de acordo com o seu projeto original de vida, tá? A gente pode falar mais sobre isso, mas em algumas linhas, né, de pensamento, vamos chamar isso de planejamento reencarnatório, por exemplo, tá? Que são escolhas que a gente faz antes de estar aqui na Terra. E aí a gente chega na Terra, enfim, a gente aprende coisas, né? A gente acredita em determinadas coisas e a gente vai se perdendo esse projeto original. E basicamente, né, o que eu falo aqui nesse canal, inclusive se você não é inscrito já aproveite para se inscrever, é sobre autolealdade. E autolealdade é justamente um caminho para que você se alinhe com a sua essência, um caminho para que você volte para o seu projeto original, né? Que é aquilo que a sua alma mais anseia, saindo do seu ego. E aí nesse processo de ir para essa felicidade que te alinha, né, com isso, e seguindo essa lei da atração, lembra do gentileza gera gentileza? Felicidade gera felicidade. Quanto mais felicidade você gera no seu corpo, mais o universo responde a essa vibração, te mandando mais coisa para você se sentir feliz. Então pensamentos felizes atraem pensamentos felizes. Felicidade atrai felicidade. E aí nisso você pode estar se perguntando, tá, mas a minha vida, Aleph, tá uma merda. Como é que eu acesso felicidade dentro desse contexto? E aí eu te digo o seguinte, eu passei a maior parte da minha vida em depressão.
E nisso eu lembro de sentir felicidade, né? Mesmo você deprimido, você experimenta a felicidade. Mas a forma como eu experimentava a felicidade antes era muito diferente de como eu experimento agora. E aí a minha esposa me ensinou quando eu conheci ela, minha esposa me ensinou uma frase que eu carrego na minha vida, que é: que você seja tão feliz que você não sabe se você vive ou se você sonha. E eu encontrei essa felicidade, né? Esse estado. E o que acontece é que quanto mais você equilibra crenças, pensamentos, emoções e ações, né, mais você limpa o terreno para que você acesse o seu ser, né? Porque o seu ser, ele vem naturalmente quando você alinha esses outros 4 fatores. E aí você entende que é possível acessar essa felicidade que eu estou falando aqui. Mas eu vou te passar a forma mais simples de fazer isso que você já sabia quando você era criança. A forma mais simples de você acessar a felicidade, que foi o que eu fui fazendo na minha vida para poder ir para esses estados conscienciais de acesso, né, dessa felicidade, é a diversão. Primeiro tem as coisas que você faz simplesmente porque são divertidas. Aí a gente tem que voltar. Lembra que a Matrix te manipula para que você não saiba o que é alegria? A Matrix vai te manipular para que você não saiba o que é diversão, porque a diversão ela é um caminho direto para a felicidade. E aí nisso, a Matrix ela vai colocar em você programações sobre esforço, como se você tivesse que se esforçar para obter aquilo que você deseja, como se você tivesse obrigações e essas obrigações elas não pudessem ser felizes, porque tem a diversão e tem o dever, né, e tem o prazer, como se isso estivesse separado, né? E aí essas crenças, elas vão fazendo você não expressar realmente esse estado. Isso de ser divertido por ser divertido está tão manipulado que às vezes você pode virar para mim e falar: mas eu tenho lazer. Só que você nem sabe exatamente, a maioria de nós vive a maior parte da vida sem saber exatamente do que gosta, tá? E quando eu falo para você coisas divertidas, eu não estou falando sobre coisas que te destroem. Eu sempre vou estar falando de coisas que tendem, né, a ter zero de efeito colateral negativo. Ou seja, o grande socializador dessa época é o álcool, certo? Álcool faz mal em qualquer quantidade. Não existe uma quantidade saudável, nem de vinho para você tomar. Só que é utilizado como socializador. E você, não sei qual o seu nível, né, frequencial, consciencial atual, mas quando a gente olha ao redor, a gente vê que a maior parte das pessoas faz coisas que não conseguiriam fazer sem álcool. Então por que você está fazendo? Entende o que eu estou falando? A Matrix ela gera na gente um estado de tanta frustração que a gente sente que a gente precisa fugir da realidade. E aí a gente começa a se dopar. Álcool é para você se dopar. Ficar scrollando a tela é para você se dopar. Ver um monte de série que não agrega nada na sua vida é uma forma de se dopar. Entende? Vamos lá. Diversão por diversão é coisas que você faz que tendem a não ter um efeito colateral, tá? Ah, mas por essa lógica, por exemplo, quando eu treino eu posso me lesionar. Então pode ser que tenha um efeito colateral negativo. Não, porque não é o treino que está te lesionando. Entende? O que pode estar te lesionando é você não executar o movimento direito, não fazer movimentos que fazem bem para o seu corpo, né, que são funcionais, ficar treinando só por estética, porque são treinos que vão fazer mal para o seu corpo, realmente, a longo prazo. E ou crenças limitantes que podem estar fazendo com que você cocrie uma realidade em que você sinta a necessidade de se machucar para você, de repente, sair de outro tipo de situação, que aí é uma situação de ganho secundário. Inclusive, eu vou fazer vídeo, nesse momento ainda não lancei esse vídeo, mas eu vou trazer um vídeo sobre ganhos secundários. Vou colocar aí no card ou aqui na descrição se esse vídeo já saiu. E aproveita para se inscrever para você não perder esse vídeo, se ele ainda não saiu. Então esse tipo de diversão vai tender a não ter efeito colateral negativo. E para balada tem efeito colateral negativo. Encher a cara tem efeito colateral negativo. Quando eu falo isso para você, eu quero que você entenda que eu não estou te julgando. Assim, eu entendo que eu sou um bom professor porque eu sei como é estar onde você pode estar agora. Vamos lá. Álcool associado à depressão é uma coisa muito perigosa. Então, assim, quero que você entenda que fui por muito tempo pra balada. Ficava beijando a boca de estranhos.
me relacionando com pessoas que eu não sabia nem o nome. Então, assim, eu sei como estar nesse lugar, tá? Eu não tô te julgando, eu tô justamente te instruindo para que você lembre-se, né, do que é realmente importante para sua alma e de como isso é devastador, como isso faz mal, como isso vai gerar um estado de desarmonia muito profundo no seu espírito. Eu sou a pessoa, quando eu falo sobre álcool, cara, eu quero que você entenda que eu era a pessoa que acordava numa poça de baba no chão, estatelado no chão, numa poça de baba, de tanto que eu tinha bebido na noite anterior. E talvez você não esteja no fundo do poço. Eu sei como é estar no fundo do poço, talvez você não esteja no fundo do poço. Mas, com o passar do tempo, isso vai te fazendo mal. E aí as pessoas entram naquela de coisa de tipo, aí depois dos 30 a gente começa a ficar mal. E aí depois dos 30 o meu corpo não aguenta mais beber da forma como eu bebia antes. Meu filho, não é o seu metabolismo que mudou. É porque você abusou tanto do seu corpo que uma hora ele para de funcionar. Não é que, ai nossa, envelheci, agora o meu corpo não aguenta mais isso. Não, é porque você destruiu o seu corpo por tanto tempo que chega um momento que ele não aguenta mais. Se você não tivesse bebido nesse tempo todo, você ia chegar aos 30 e querer beber, você ia estar bebendo como uma pessoa, vamos dizer assim, começa nos 20. Porque é sobre o momento que você começa, não é sobre sua idade. Tá? Enfim, vamos falar mais sobre idade em um próximo vídeo. Mas nesse momento é você entender que existe a diversão pela diversão. E não tem que ter efeito colateral. Então como é que a gente vai para isso? Você tem que se perguntar o que efetivamente você gosta de fazer. Com quem você gosta de socializar. Porque assim, se você não faz muita questão dessas pessoas na sua vida, por que você está andando com elas? Entende? Você tem que estar rodeado das pessoas que fazem bem para você. Das pessoas que querem as mesmas coisas que você. Não adianta, porque se o seu amigo ele sempre está te levando pro álcool, então ele não é um amigo bom nesse momento da sua vida que você quer ascensionar. Entende? Eu tenho um vídeo sobre ambiência que eu vou deixar no card ou na descrição aí pra você assistir depois, tá? Esse vídeo eu falo sobre essa parte da média das 5 pessoas que você se relaciona, né? É o clichê, só que eu falo de uma forma mais profunda e espiritual sobre isso, tá? Então você tem que questionar. Se você não faz questão, se aquilo não nutre a sua alma, como é que você sabe? Aquilo te nutre, aquilo te deixa feliz de verdade, entende? E não tem efeito colateral. E aí eu quero que você sente e pense e pegue papel, né? É muito melhor você escrever com papel caneta, papel com lápis, porque quando você escreve, isso ativa áreas cerebrais diferentes em você, tá? É uma coisa frequencial, melhor do que você digitar. Esses movimentos que você quer acessar seu subconsciente, seu inconsciente, é melhor você escrever com papel e caneta, tá? Eu quero que você liste efetivamente as coisas que você gosta de fazer. E aí, muitas vezes você pode falar, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Aí você tem que fazer escolhas diferentes para sua vida, né? Eu sempre vou bater muito nessa tecla, né? A nossa autolealdade, ela está diretamente relacionada às coisas que a gente prioriza, né? Não é falta de tempo, é falta de prioridade. E eu sei que hoje a sua vida pode estar caótica por conta realmente de você estar inserido no sistema. E aí o seu trabalho realmente é longe da sua casa. E eu não estou falando que efetivamente você não tenha desafios sobre isso. Só que é a forma como você lida com esses desafios. É a forma como você vai construir uma vida que efetivamente faça sentido para você. Então eu não estou falando que é uma questão que você vai resolver agora, imediatamente. Algumas pessoas conseguem fazer isso, mas é uma coisa que você precisa trabalhar. Você precisa desenvolver a priorização da sua saúde. E a sua saúde está diretamente relacionada a você ter lazer de qualidade, tá? Então eu quero que você sente, você liste o que você gosta de fazer. O que você gosta mesmo de fazer. E às vezes você não está nem fazendo as coisas que você gosta de fazer. A gente tem uma saturação às vezes da gente se sentir tão cansado, tão sem energia. E às vezes nem é porque você está fazendo coisa demais, é porque você está fazendo pouco daquilo que efetivamente te nutre, te realiza e te deixa feliz. Os doguinhos brincando. E às vezes é porque você está fazendo pouco das coisas que te fazem feliz. Ok? E eles estão felizes, por exemplo. Esse aqui é um sinal. Eles estão brincando.
Então, do que você gosta de brincar? O que você gosta de fazer? Quais são os hobbies que nutrem a sua alma? E às vezes você fazia isso quando você era adolescente, quando você era criança, e aí você virou adulto e você acha que você não pode mais fazer isso. Especialmente se você for mulher, porque normalmente os homens eles continuam jogando bola com os amigos, eles continuam fazendo coisas que seriam consideradas de lazer que eles fazem desde a infância. É mais comum para um homem ir nesse lugar do que uma mulher, porque socialmente a Matrix também faz isso por nós, né? Ela nos ajuda a ter esse tipo de experiência na matéria, né? De segregação de gênero, né? Então, lembra das coisas que você gostava de fazer e começa a fazer. E aí, mais uma vez, outro tipo de manipulação que as pessoas acham que é muito legal e muito divertido. Você pode até dizer, ai, mas eu faço isso, então eu tô tendo hobbies de lazer, que é jogar videogame. Ah, eu sou contra jogar videogame e acho que isso é péssimo. Não, eu até gosto de jogar. Em alguns momentos eu gosto de jogar joguinhos. Só que o ponto todo é, está consumindo você ou isso está te nutrindo? Porque existem jogos que vão programar a sua mente para um cenário de guerra. Existem jogos que vão gerar uma degradação emocional. Lembra? O seu cérebro, vamos lá, ele não sabe o que é real e o que é ficção. Ele não sabe. Então, tudo que você coloca para dentro está emulando uma realidade para você. Por isso que quando você começa a imaginar o cenário perfeito para você e fazer exercícios de visualização, o seu cérebro ele não sabe que aquilo é mentira. Então, você está programando o seu cérebro para viver aquilo, tá? Quando você vai para uma simulação de um jogo extremamente violento, você está programando o seu cérebro para aquilo. Ah, mas não está relacionado diretamente a você, a violência, a pessoa se tornar mais agressiva, jogos, né, de violência. Nananana. Vai vendo. Espiritualmente não é assim que funciona, tá? Você pode na matéria não ter uma incidência maior de serial killers porque as pessoas estão jogando GTA. Mas na prática, você fazer isso, você está botando um padrão frequencial para dentro da sua mente. E isso vai sim reverberar nos seus relacionamentos, na forma como você se trata. Que é muito mais sobre isso. Você pode não estar aí matando um monte de gente, mas como é que está a sua alimentação? Entendi. Você percebe que essas pessoas que jogam por muitas horas, elas têm um padrão de não ter muito autocuidado, um padrão de estar acima do peso normalmente, um padrão de ter baixa autoestima. Tá tudo correlacionado. Não dá pra você agir como se não tivesse. A forma como você alimenta a sua mente, o seu coração, tá totalmente diferente. É tão importante quanto a comida que você bota no seu prato. Então assim, para pensar todas as coisas que você acha que são legais e questiona se realmente são. E eu não tô falando para você não fazer. Inclusive, eu até já dei esse exemplo. Existem baladas, a gente fala de balada e tal, quando eu falo isso, é balada de pegação, é balada de baixa frequência. Mas existem baladinhas do bem, que as pessoas vão só para dançar. E tem baladas, né, baladas do bem, vamos dizer assim, que são músicas de alta frequência, que não tem álcool. Tem baladinhas dessa que você até faz cerimônia de cacau. Então eu tô falando que você tem que avaliar todo o contexto, tá? Nunca vamos de novo, eu sempre vou bater nessa mesma tecla. Eu nunca tô generalizando. Existe um contexto para as coisas que eu falo, tá? Quando eu falo balada, eu tô falando de pegação de gente que nem conhece a outra pessoa que tá transando com ela, de sexo desregrado, de encher a cara, de no dia seguinte você tá vomitando. Então sente a sua bela bundinha, pegue papel e caneta, ou lápis, eu prefiro escrever de lápis, e escreva o que eu gosto, quais os hobbies, o que eu fazia que me deixava muito feliz que eu parei de fazer. E aí o seu plano, o negócio todo é você enfiar isso na sua vida, começar a fazer mais dessas coisas. E entende de uma vez que se te faz mal, você não gosta daquilo, você foi condicionado a acreditar que você gosta daquilo, tá? Alguém bateu tanto nessa tecla que você começou a acreditar que aquilo ia te fazer bem. Só que você tem que pensar, quem é que está lucrando com isso? Tem muita gente lucrando com o seu sentimento de solidão, com você tá compulsivamente querendo sexo. Tem muita gente lucrando em cima disso. Essas coisas que te fazem mal, você foi condicionado a acreditar que você gosta, elas servem simplesmente como válvula de escape. Sua vida está tão desorganizada que
que você sente que você precisa fugir. Mas no momento que você dá jeito na sua vida, você não precisa mais fugir. E você vai dar jeito na sua vida quando você começar a fazer as coisas que te deixam feliz. Quanto mais alegria, mais você alinha a sua vida. Quanto mais você fica no estado de alegria, mais você começa a manifestar na sua vida, a atrair situações que te deixam alegre. Ou seja, isso vai ajustar os seus problemas nos seus relacionamentos, na sua família, no seu trabalho. Porque isso te alinha internamente. E aí, quando eu falo sobre isso, eu também quero que você liste as coisas que você gosta que são simples. Tipo, estou aqui gravando esse vídeo num parque com um pezinho descalço, botando o pezinho na grama. Isso me deixa muito feliz. Estar na natureza me deixa feliz. Então, coisas simples. Lembra quando você era criança que você só corria do nada porque você gostava? Lembra quando você corria atrás dos pombos para eles voarem? Lembra quando você pegava pedrinhas no chão e começava a jogar? Faça essas coisas simples. E aí, a gente tem que lembrar daquela coisa do... Lembra daquela... Eu não sei se isso ainda é trend, acho que não, né? Mas aquela coisa de apontar o dedo pro outro e falar: tá se sentindo protagonista, síndrome do protagonista. Se eu tenho um conselho pra te dar é: sinta-se o protagonista. Faça as coisas só porque é legal. Só porque você vai se sentir legal fazendo aquilo, sabe? Finja que você é um personagem de anime. Finja que você é um personagem do filme, saca? Transforme a sua vida num filme. Viva dessa forma. Essas coisinhas bobas que você fazia quando você era criança, tipo pisar na poça d'água. Faça coisas bobinhas que você fazia quando era criança. Quais essas coisas bobinhas? Coisas bobinhas, sabe? Tipo, exemplo, você é adulto agora, você pode comer as coisas que você queria comer quando você era criança. Obviamente, coisas que fazem bem pra você e da forma que você acha melhor. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu fazia desde criança, que é uma coisa muito boba, é comer o pão, comer o miolo do pão. Primeiro, é uma coisa totalmente idiota. Você tipo abrir o pão francês e comer o miolo. É uma coisa só muito idiota, mas me dá muita felicidade orgânica. Sabe? Eu me sinto bem fazendo isso. E é uma coisa muito de criança. Sabe quando você pegava a tortuguita e você comia as perninhas, a cabeça e as perninhas, e depois você comia o corpo? É tipo isso. Quais são as coisinhas... Não tô falando só de hobbies e coisas, atividades que você vai consumir, sei lá, ir pro jiu-jitsu. Você vai 2 vezes na semana, de noite, 1 hora. Tô falando de coisas muito bobinhas que você faz no dia a dia, sabe? Não só as coisas complexas sei lá, que você vai ter que desembolsar tempo e dinheiro, mas as coisas simplesinhas que você pode colocar na sua vida, sabe? Pense sobre isso. E vamos lá, não tenha medo de parecer infantil, que as pessoas ficam: ai, mas isso é infantil. Sabe o que infantiliza? Falta de responsabilidade. Não é você fazer aquilo que faz bem pra você. Se você quiser ter uma coleção de Barbie, tem uma coleção de Barbie. Tem uma coleção de Hot Wheels. Não é isso que te infantiliza. E aí você pode ser o cara que é maior jogadorzão. Você é o cara que, porra, joga bola, bebe, usa roupinha aí de grife, não sei o quê. Não tem um pingo de responsabilidade. Você é o pai que não paga pensão. Mas ele não é infantil, porque ele não tem bonequinho, né? Vai se catar. Então faz as coisas que fazem bem pra você. Não tenha medo de soar infantil, tá bom? Porque se você tem responsabilidade com a sua vida, se você cuida bem de você, você não é infantil. E aí tem as coisas que são divertidas por serem divertidas e tem as coisas que a gente torna divertidas. E essa é a cerejinha do bolo. Porque existem os ossos do ofício. E existem as coisas que são chatas. Você pode pensar, eu aposto que você pode pensar em algumas coisas aí que são bem chatas que você faz no seu dia a dia. Tanto de trabalho quanto da casa mesmo, né? Enfim, da manutenção da sua vida. Tipo, cara, fazer a cama, dar comida pros seus gatos. Tipo, são coisinhas que são chatinhas às vezes. E coisas do, tipo, reunião de trabalho, coisas que são chatas. O que você vai fazer sobre isso, meu caro jovem? Você vai gamificar a sua vida, você vai romantizar a sua vida, né? A gente viu aí que teve umas trends, né, sobre isso. Coisas que eu faço que gamificam minha vida, por exemplo. Coisas que eu posso dar check. Tipo, faço lá a lista das coisas que eu quero fazer. E aí eu vou dando check, sabe? Tipo, isso só me deixa... Isso libera literalmente dopamina, né, na nossa mente.
Então isso é uma coisa que dá bem-estar, que faz a gente ficar felizinho, sabe? Eu não paro, eu não saio de casa, né, basicamente pra fazer nada sem isso aqui, e eu também não faço atividade que eu não gosto de fazer sem isso aqui, cara. Fonezinho de ouvido. Botei aqui e é isso. Decoração do seu escritório pode fazer total diferença. Colocar coisas que te estimulam, que fazem você bem. Eu sou cheio de quadrinho dentro do meu escritório. Eu tenho uma miniaturinha do Charizard do Pokémon, que eu deixo assim, tipo, bem na frente da minha mesa, que me deixa feliz. Aquilo me deixa muito feliz, porque Pokémon era meu desenho favorito de infância. Então, boto aquilo ali, aquilo me dá alegria. Quando eu tô meio entediado, assim, eu olho pra ele, eu fico feliz. Os meus gatos me deixam muito feliz, então às vezes quando eu tô entediado em alguma coisa do trabalho, eu vou lá, faço um chamego neles e depois volto. Então assim, adicionar coisas na sua vida que vão fazer você ficar feliz. E aí às vezes alguns objetozinhos, algumas coisas que facilitam a sua vida. Eu tinha um amigo que ele tinha coisinhas de escritório que deixavam ele muito feliz, tipo um mouse específico, um teclado específico que ele comprou, que isso gamificava a vida dele. E o romantizar a vida é transforme as coisas de forma poética. Então, se arruma para ir pra vida, vamos dizer assim, tipo, coloca uma roupa que você fica feliz. Existe uma psicologia diretamente relacionada, existem pesquisas, estudos mesmo, como a roupa, ela transforma a sua cabeça, né? Dopamine dressing, acho que é isso o nome, depois você pode pesquisar mais sobre isso. Mas como isso ativa, né? Como as roupas, elas ativam isso na gente. Eu, por exemplo, quando eu uso isso aqui, cara, eu me sinto o Doutor Estranho. Eu me sinto um mago implacável. Eu boto Sharp e eu me sinto um grande bruxão, sacou? Então, assim, como isso deixa você feliz? Admire a natureza em momentos específicos. Tem horários que são extremamente cinematográficos. Tem uma coisa chamada Golden Hour, né? Que não é o Golden Shower. Eu tive que fazer essa piada, desculpa. A Golden Hour é aquela hora antes de escurecer, que é aquela hora que o sol ele começa a ficar naquele laranja, sabe? De que vai sumir. Inclusive, se você é carioca, cara, você tem que ter a experiência várias vezes de ver o pôr do sol do Arpoador, porque é a coisa mais linda. Então, assim, ou se você vier ao Rio, vá lá no Arpoador, né, em Ipanema, assistir o pôr do sol. O amanhecer também é lindo de lá. É aquela hora realmente dourada, sabe? Então, faça essas coisas de forma cinematográfica. Vá para um encontro romântico. Você que pode ser aí, que você já está num relacionamento muito longo, né? Que você já está há muito tempo juntos. Cozinhe. Faça um jantar especial, romântico para essa pessoa. Vá para o cinema como se vocês estivessem num date quando vocês eram namorados, quando vocês estavam no início do relacionamento. Tem essa coisa do romance, né, na vida, de como se você fosse conquistar essa pessoa pela primeira vez de novo. Ah, mas tô solteiro aqui. Se vista como se você fosse para um encontro e saia sozinho. Eu já falei isso, vou repetir quantas vezes precisa repetir, tá? Se você quer viver uma grande história de amor, você tem que ser o amor da sua vida. Se você quer que outra pessoa te ame nesse lugar e você quer amar nesse lugar, primeiro se ame. Então se leva para um encontro, se leva para um date. Qual a experiência? Qual é o restaurante que você nunca foi que você gostaria de ir? Qual é o cinema? A gente tem algumas experiências aí que a gente está acostumado a fazer. Ah, nada demais. Mas aí você pode ter uma experiência premium de ir num cinema específico, de ir num teatro específico. Porque não existe, né, vários tipos diferentes de sala de cinema, vários tipos diferentes de teatros, entende? Você pode pagar, por exemplo, uma diária para ir numa academia específica, porque aquela academia é diferente. E, cara, tipo, uma coisa que eu quero fazer na minha vida é ir naquelas academias. Aqui no Rio eu não conheço nenhuma. Se tiver, comenta aí nos comentários. Aquelas academias que eram outra coisa antes de ser academia. Tipo, a academia era um cinema, era um teatro. Era, tipo, uma coisa totalmente nada a ver. E aí eles transformam numa academia. Tipo, e aí o cenário da academia é totalmente diferente, porque aquilo altera a tua química, sacou? Então fazer coisas diferentes
pode ser a mesma coisa, só que num contexto diferente, entende? Tipo, é cinema, mas é uma sala premium, é uma sala diferente. Troque o bairro em que você faz as coisas que você faz. Às vezes você vai na filial do mesmo restaurante que você gosta de ir em outro bairro. Isso vai mudar a química do seu cérebro. Isso vai te empolgar. E faça coisas que você nunca imaginou fazer, por exemplo. Tipo, sei lá, vai sair pra patinar no gelo. Vai andar de kart. Vai andar de canoa. Não precisa ser coisas perigosas também. Vai fazer escalada indoor. Faça coisas que você paga pra fazer uma vez. Ah, mas eu acho que eu não vou gostar de fazer isso. Tudo bem, você pode talvez não gostar de fazer isso. Mas talvez você goste. Entende uma coisa? Tem coisas que você sabe que você não vai gostar por conta do seu sistema de crença mesmo. Mas tem coisas que você só vai saber se você testar. E você pode se surpreender. E sabe, tudo é uma questão de sistema de crença. Gostar ou não gostar de alguma coisa é só o seu sistema de crença. E quando você se explora em lugares que você não está acostumado, você também atualiza a sua personalidade. Vou falar mais sobre isso em outro vídeo, então aproveita para se inscrever se você ainda não está inscrito. E um detalhe muito importante aqui, tá? Essas coisas que você faz porque você tem que fazer, que você não gosta tanto de fazer, primeiro, entende que você pode delegar, tá? É muito importante aprender a delegar. Isso vira completamente a sua vida. Mas a outra coisa não é só o que você faz, tá? É o como você faz aquilo. E tem coisas que só você consegue fazer por você. Exemplo, treinar. Ai, eu odeio treinar. Ai, é uma droga treinar. Você está treinando errado. Tá? Se você não gosta de treinar, você está treinando errado. Eu sou um grande entusiasta do treino e eu digo pra você, treino não é só musculação. Longe disso. Você pode ter um corpo extremamente saudável andando de skate. O sistema não quer que você saiba disso, mas para o seu corpo se manter saudável, você só precisa estar em movimento. Você pode estar fazendo simplesmente uma coisa que faz você feliz. Ah, mas aí eu não vou ser maromba. Você pega uns skatistas aí que eles são bem palitinho, né? Mas o corpo deles está ativo, eles têm mobilidade, eles têm equilíbrio. Pô, obviamente, ele não tem o abuso de outras coisas que eu já falei, né? Álcool, cigarro, etc. Se aquele corpo ele tem uma boa alimentação e ele está em movimento, ele vai estar mais saudável que muita gente. Pode ter certeza. As articulações daquela pessoa estão muito mais lubrificadas. Então, assim, quando eu falo pra você que você tem que ter uma atividade física, eu não tô falando pra você ir necessariamente pra academia, tá? Vindo de mim, eu tô falando pra você ter um corpo funcional. Ok? E corpo funcional não significa que você é todo trincado. Tá? Isso vamos falar mais sobre isso depois. Em outro vídeo. Mas vamos lá. Sobre isso, né, de ter as coisas que você tem de fazer, né, não basta o que você faz. O mais importante é o como você faz aquilo que você faz. Lembra que é o seu ser, suas crenças, seus pensamentos, emoções e ações. Não adianta você alinhar o que você está fazendo se você não alinha isso aqui. O seu ser está sempre alinhado, tá? Você só tem que tirar o lixo para ele vir para fora, tá? Mas você tem que alinhar crença, pensamento e emoção. Se você só está fazendo a coisa certa, mas você está no resto, você está numa vibração errada, isso aqui vai ter muito peso. Isso aqui vai apagar qualquer estímulo que você está fazendo de ação. Então, se você está treinando, mas ali dentro, estou dando esse exemplo, tá? Se você está treinando, mas ali dentro, diálogo interno péssimo, totalmente negativo, se sentindo mal, você não vai performar bem, você não vai ter resultado naquilo. E aí você vai usar essas outras coisinhas que eu falei para você romantizar a vida, gamificar a vida, para você ir mexendo nisso aqui, para você ter pensamentos bons enquanto você faz aquilo, para você ter sentimentos bons enquanto você faz aquilo. Então, leve em consideração sempre quando você estiver fazendo alguma coisa que você tem que prestar atenção se você está se sentindo bem enquanto você faz. Não basta só fazer. Só que, se você ainda não tem um sistema de crença que te auxilie a fazer aquilo da melhor forma possível, vá fazendo até que a sua química, através da ação, se transforme, tá? Eu acredito muito no poder da ação, que você vai fazendo até que você vai mudando o seu sistema de crença para que você pense e sinta também de outra forma, tá? Mas é importante que você se atente. Então, tipo, vem um pensamento negativo, esteja atento a isso. Vem um pensamento negativo, você vai tentar mudar o foco.
vê uma emoção negativa, comece a ter pensamentos bons, ou mudar o foco, ou fazer algo para que você saia desse torpor emocional ruim, entende? Para você ir chegando nesse lugar e alinhando o que você faz com todo o resto, né? Como você acredita naquilo que você pensa e o que você sente. Se você se alinhar com a diversão, você vai acessar a felicidade. E acessando a felicidade, a sua vida vai começar a andar, sua vida vai começar a fluir. E se você quer ajuda para alinhar a sua vida ou com alguma outra questão, toca no link da descrição para saber mais sobre os meus atendimentos. E isso é autolealdade.